minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 7 de junho de 2025, sabadão de muita informação importante. Um reforço para o técnico Roger Machado na atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. A data para o retorno de Gabriel Mercado aos gramados com a camiseta do Internacional. Alisson manifestou o desejo de retornar ao Inter. E o Fredinho também vai voltar para o Colorado? E a gente também fala da proposta de um clube europeu milionária para ter o zagueiro do Inter, Vitão. A gente explica todo esse cenário nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do mercado. É a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir e ainda participar da Liga do Milhão. Entra na aba Promoções, vai ter uma aba chamada Liga do Milhão. Entra nela, lê certinho como funciona e aperta no botãozinho verde Aceito Participar. Qualquer tipo de fezinha, apostinha feita de R$5 para cima, tu vai conseguir estar concorrendo na Liga do Milhão e se divertindo lá na KTO. Dá uma olhada nas odds amanhã, final da Nations League, 4 horas da tarde, Espanha e Portugal. É um baita jogo para tu brincar. Eu já dei meu palpite aqui no canal. É vitória da Espanha com mais de 1,5 em gols. E tô pensando se eu vou no ambos marcam, tá? Eu acho que tem uma grande chance de ambos marcam, mas vai lá na KTO para brincar. Faz teu registro pelo meu link que tá no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Mais um dia de treinamentos no CT Parque Gigante. O Inter segue a preparação para a volta do Campeonato Brasileiro depois dessa data FIFA, que termina na próxima terça-feira. O Inter joga na quinta, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, às 9h30 da noite, lá em BH. A delegação vai viajar na quarta, então ainda tem treinamentos até quarta-feira e o Inter viaja para Belo Horizonte. E hoje teve uma grande notícia no CT Parque Gigante, o retorno do Ricardo Matias. Ele que não joga desde a rodada contra o Sport, ainda antes do jogo da decisão contra o Bahia no Beira-Rio, que classificou o Inter para as oitavas da Libertadores. Naquele jogo contra o Sport, em que o Roger colocou um time misto frio, com muitas reservas, ele já não tinha o Ener Valencia e o Borré no departamento médico, perdeu o Ricardo Matias, depois o Borré consegue voltar para o jogo contra o Bahia, mas no jogo seguinte contra o Fluminense, o Borré teve aquela lesão no abdômen, vai ficar um mês inteiro parado fora dos gramados, mas o Roger está ganhando reforço do Ricardo Matias, recuperado de um desconforto muscular na posterior da coxa, deve ser o titular do Inter contra o Atlético Mineiro. Quem também treinou normalmente, mas não deve jogar contra o Galo, é o zagueiro argentino Gabriel Mercado, que já está, eu não vou dizer que liberado pelo departamento médico, mas liberado pela preparação física para treinar com o restante do grupo. Ele já está mais ou menos uma semana e meia, a gente trouxe aqui no canal, treinando com bola normalmente com o restante dos jogadores do Internacional. Ele está sendo preparado, tá, para a volta do Super Mundial e já tem data. 12 de julho, o jogo da volta pós-Super Mundial contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. Esse dia, 12 de julho, deve marcar o retorno do zagueiro argentino Gabriel Mercado aos gramados com a camiseta do Internacional, um retorno muito aguardado, mais uma opção também para o técnico Roger Machado. Rapaziada, o negócio é o seguinte, tu que não é inscrito ainda aqui no canal, te inscreve agora, pode ser pela TV, pelo celular, pelo notebook, pelo computador, tablet, iPad, enfim, em todos os lugares, tu pode se inscrever aqui pelo canal de graça. É só apertar no botãozinho inscrever-se, a gente já passa dos 92 mil inscritos, estamos com o projeto de chegar aos 100 mil ainda neste ano de 2025, então, cara, é só apertar no botãozinho, é de graça, dá essa força aqui pro canal e te inscreve aqui, tá certo? Segue com o vídeo. Bom, gente, eu citei que o Inter está se preparando durante essa data FIFA, que termina na terça-feira, e hoje teve uma entrevista lá em São Paulo, no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, Centro de Treinamentos do Corinthians, onde a seleção brasileira se prepara para o próximo jogo desta data FIFA. E o Alisson, goleiro formado pela base do Internacional, concedeu uma entrevista coletiva e ele foi questionado pelo Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, sobre um retorno ao Internacional. E ele manifestou o seu desejo, sim, de voltar ao Colorado. Olha só o que o Alisson disse. Olha, eu pessoalmente nunca gostei, acho que nunca consegui muito
planejar a longo prazo, né? Então, obviamente que agora eu tenho 1 ano de contrato faltando e mais 1 ano de opção do clube, né? Provavelmente essa opção eles vão exercer. Então eu penso no que eu tenho agora em mãos, de fazer bem feito o meu trabalho. É um momento decisivo na minha carreira, né, em que se aproxima mais uma Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo já começa antes, né? Não é só chegar lá no momento. Então eu quero estar muito focado, não quero que nada, nenhum pensamento externo, nenhum planejamento atrapalhe esse grande objetivo, né? Também tem grandes objetivos dentro do Liverpool. Converso com jogadores que fizeram esse movimento de voltar para o Brasil. Uns tiveram experiências positivas, estão tendo experiências positivas, outros não tiveram experiências positivas. Cada um vai ter a sua experiência, né? Mas eu tenho vontade, sim, de retornar ao futebol brasileiro, né? Principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que eu tenho vontade de voltar e ainda estando em alto nível, né? Então, é isso que eu tenho de planejamento, se isso é planejamento. Então, Alisson, ex-goleiro do Internacional, hoje no Liverpool da Inglaterra, ele deixa claro, né, que ele não tem um projeto estabelecido, que ele tem conversado com jogadores que fizeram esse movimento de retornarem ao futebol brasileiro, que em alguns casos deram certo, outros nem tanto, mas que ele tem esse desejo sim, e que esse desejo de voltar ao futebol brasileiro, obviamente, está atrelado ao Inter, está atrelado ao retorno ao Colorado. Tá? 32 anos está o Alisson, está com um contrato ainda vigente com o Liverpool, que, como ele disse ali, tem uma opção de renovação para o clube inglês. E aí o Liverpool deve exercer essa renovação que vai até junho de 2027, mas depois disso sim ele está aberto a voltar ao Internacional. Outro jogador que todo mundo muito pede é o Fred, e de fato esse é um jogador que o Inter fez uma tentativa agora antes da abertura dessa janela para o Super Mundial, que termina no dia 10, depois tem mais uma janela que é a de inverno de julho até o início de setembro. O Inter fez um contato, queria saber como é que estava a situação do Fred lá na Europa, se ele tinha um desejo de retornar agora ou futuramente ao futebol brasileiro, e o Inter ouviu que sim, ele pensa em voltar ao futebol brasileiro, mas não agora. O Fred não é uma realidade para o Internacional, ele tem contrato até 2027 com o Fenerbahçe da Turquia, está super bem por lá, e ele já abriu as portas, que para o retorno ao Brasil tem 2 opções. Ou o Galo, que é o clube formador dele, antes dele vir para a base do Inter e depois deslanchar no profissional do Inter, foi o primeiro clube de base do Fred, ele que é de Minas Gerais, e o Internacional. Seriam os 2 clubes que ele gostaria de jogar no Brasil, pela gratidão que ele tem ao Galo e ao Internacional também. Pela informação que a gente tem, o Inter foi um clube que manifestou o interesse no Fred, o Galo não. Mas, repito, o Fred hoje não é uma realidade para o Internacional. Agora eu quero falar aqui do Vitão e a informação que foi trazida hoje sobre a proposta do futebol europeu pelo Vitão. Uma proposta do Porto, de Portugal, todo mundo conhece, campeão de Champions, primeira divisão portuguesa, que fez uma oferta nos últimos dias pelo zagueiro titular do Internacional. Essa informação foi trazida pelo Voz do Gigante hoje à tarde e foi confirmada no bastidor de que o Porto colocou uma oferta de 7 milhões de euros. Pela cotação atual do euro, a gente está falando de 43 milhões e 700 mil reais para tentar tirar o Vitão do Internacional. A gente sabe, eu já trouxe aqui, que há um entendimento do zagueiro e do seu staff de que ele tem que ir nesta janela ou no máximo na de dezembro para a Europa, mas o interesse seria de ir nesta janela voltar para a Europa. Ele que é formado pelo Palmeiras, já jogou na Europa no futebol ucraniano, no Shakhtar Donetsk, antes de vir para o Inter. Teve uma negociação acertada por 10 milhões de euros, a gente está falando de 62 milhões de reais na cotação do euro. Lá no ano passado, no meio do ano passado, ele tinha ido já para viajar a Sevilha, e aí por conta do fair play financeiro o Betis acabou não podendo contratar o Vitão, mas ele tem esse interesse porque ele acredita que ele vai ser visto pela seleção brasileira, além de, claro, morar na Europa, é uma outra qualidade de vida. É natural que o jogador queira voltar ou ir pela primeira vez, que não é o caso do Vitão, para o futebol europeu. Mas essa proposta foi recusada pelo Inter. O Inter considera esse valor baixo pelo Vitão. 43,7 milhões de reais, os 7 milhões de euros, o Inter vai ter direito a 80% desse valor, que é o que o Inter tem de direitos econômicos do Vitão. Ou seja, o Inter ficaria com 34 milhões e meio de reais de 43.
que também não é o valor que o Inter quer. O Inter quer pelo menos 10 milhões de euros para ficar com pelo menos 8, tá? Pelo menos 8 milhões de euros só para o Internacional numa negociação pelo Vitão. Então essa proposta foi recusada, mas sim, existe uma grande possibilidade de outros clubes europeus colocarem propostas na mesa do Inter pelo Vitão nesta janela de transferências. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijão, um abraço e até a próxima.